Paz do Senhor Jesus, nós estamos de volta para darmos continuidade à mensagem que nós iniciamos ontem. Estamos tratando a respeito da escatologia e nós iniciamos a nossa transmissão ontem, onde falávamos a respeito dos eventos escatológicos que estão acontecendo atualmente em passos largos. Dizer que nosso objetivo aqui não é fazer medo, não é criar pânico em qualquer pessoa, não queremos jamais criar qualquer pânico, mas pela Bíblia nós queremos informar as pessoas, principalmente aqueles que gostam de Apocalipse. Nós queremos mantê-los informados a respeito das profecias, a respeito do que a palavra de Deus nos fala sobre o final dos tempos. Muitas pessoas têm a seguinte preocupação: o mundo vai acabar quando? Inicialmente dizer que nem eu nem qualquer outra pessoa sabe. Não sabemos, não podemos afirmar que a época, o tempo, mas podemos afirmar que muitas coisas boas e muitas coisas não boas estarão acontecendo até que venha o final de todas as coisas. Mas, repito, o fim do mundo não será já já. Mesmo com tantas bombas, mesmo com tantas guerras, com tanto desentendimento entre as nações, fique sossegado que o mundo não vai acabar como muitas pessoas pensam, como muitas pessoas esperam. Muitos eventos ainda irão acontecer. Eu quero pedir a você, por favor, nos siga. Você me segue e quando terminar esse vídeo eu vou lá e te sigo também. Tá bom? Eu te sigo e você me segue. Faça isso, por favor, tá? Me ajude aí seguindo. Aqui nós usamos este canal para pregar a palavra de Deus, tá? Você é cristão, você gosta da palavra de Deus. Este é o lugar certo de nos encontrarmos e aqui compartilharmos da mensagem do Deus Todo-Poderoso. Portanto, eu peço a você que siga-me, por favor, que quando terminar o nosso vídeo, eu vou lá também e te sigo, tá bom? Deus abençoe. Também não deixe de deixar sua curtida. Curta, por favor, isso é muito importante. Pois bem, o fim do mundo. Eu dizia que muitas pessoas se preocupam com essa questão de fim do mundo. Mas isso acontece por quê? Porque falta conhecimento nas pessoas concernente às Escrituras. A Bíblia tem todas as respostas que nós precisamos para várias situações e, em especial, para esta questão. A questão é que quando começam as brigas entre os países, imediatamente algumas pessoas entram em convulsão, dizendo, está perto, vai acabar tal tempo vai chegar ao final de todas as coisas. Porém, muitos eventos ainda precisam acontecer. Por exemplo, nós ainda precisamos entender que Jesus Cristo não voltou. A partir do seu retorno, teremos um tempo ainda indeterminado para que muitas outras coisas aconteçam. Por exemplo, digamos com relação ao fim do mundo. Vamos ver. Após o retorno de Jesus, serão 7 anos de governo do anticristo. Após esses 7 anos de governo do anticristo, haverá 1000 anos de governo de Cristo na terra, que é o chamado reino milenar, o governo milenar.
Então é um período muito vasto, muito grande. Veja, 1000 anos. Após estes 1000 anos, ainda haverá um tempo em que o adversário será solto, vai sair a enganar os povos, as nações, vai buscar arregimentar muitas pessoas ainda, criando uma nova rebelião para tentar vencer a Deus, e só depois disso virá o fim de todas as coisas. Então, eu entendo que ninguém deve ficar preocupado, tentando acabar com sua vida, porque o mundo vai acabar hoje ou amanhã. Então, temos um período ainda muito longo. Precisamos, com muita garra, nós precisamos crer no Senhor. Precisamos crer naquele que é o Todo-Poderoso. Não podemos abrir mão da nossa fé e do conhecimento da palavra de Deus. O conhecimento é importantíssimo. Jesus disse que se conhecermos a verdade nos libertará. Porque muitas pessoas desesperadas, porque muitas pessoas olhando agora para os acontecimentos no Oriente Médio estão com medo. Por exemplo, nós estamos aqui no Brasil, mas há muitas pessoas com medo do que está acontecendo hoje lá em Israel, na faixa de Gaza, está acontecendo no Líbano, na Síria, porque é a mesma guerra ali. Bom, mas a gente sabe que já teve a Primeira, Segunda Guerra Mundial, e o medo das pessoas é que aconteça a terceira. Bom, inevitavelmente, certamente é muito provável que venha a terceira. Posso dizer que será desta vez? Não, também não tenho elementos para fazer tal afirmação, e até rogo a Deus que tenha misericórdia, que nosso Deus, ele é misericordioso, tá? E pode lançar por terra todos os ataques do adversário e fazer com que nós permaneçamos vivendo em paz, em tranquilidade, pois é isso que nós precisamos. E dentre os eventos, eu falava há pouco, o arrebatamento da igreja, virá, após o arrebatamento da igreja, o governo do anticristo. Será um período, claro, muito terrível. O período do governo do anticristo será, sim, um período tenebroso sobre a face da terra. Período que, segundo Apocalipse capítulo de número 9 e versículo 6, os homens desejarão morrer e não poderão. Veja que situação terrível, quanto sofrimento, hospitais lotados, pessoas em uma situação muito difícil, a ponto de buscar morrer, mas não vão poder. O que se deve fazer então? Devemos permanecer crendo no Senhor, tá? Você é cristão, você serve ao Senhor, então fica tranquilo, tá? Fica tranquilo. Todos os eventos que estão descritos na Bíblia irão acontecer. Porém, não estou aqui para botar pânico, para te causar pânico, para dizer que será amanhã, que será depois. Também não estou aqui para dizer, Deus está me mostrando, Deus está me revelando, porque Deus não está me revelando nada. O que eu falo é pelo que tem escrito, pelas escrituras. Há muitos por aí dizendo, Deus está me revelando, Deus está me mostrando, estou vendo isso, estou vendo aquilo. Bom, eu estou vendo, posso dizer que vejo o que está escrito na Bíblia, o que está escrito nas Escrituras, que, de certo modo, terá o seu cumprimento, o seu real cumprimento na hora certa. Porém, não é momento de pânico, mas é momento de refletirmos como está as nossas vidas diante de Deus. Precisamos pensar nisso. Como estou diante de Deus? Como estou agindo diante de Deus? A minha vida diária, minha vida cotidiana, agrada a Deus? As minhas obras, as minhas atitudes, elas agradam a Deus
ou não. Porque uma coisa é certa, um dia nós iremos partir daqui. E todos os homens, me refiro, claro, ao ser humano, em Cristo Jesus, tem o direito de viver eternamente. Tá? Todos os que fizerem uma aliança com Cristo, fizeram uma aliança com o Senhor, os tais têm em Cristo o direito de viver eternamente. Eu quero pedir novamente aos meus amigos, por favor, não deixe de nos seguir, tá bom? Quando terminar aqui, eu vou lá e te sigo também. Pois bem, mas o Apocalipse está aí. Mas a pergunta é, já estamos vivendo o Apocalipse, por exemplo, do capítulo 4 em diante? Eu diria que não. Diria também que não. O Apocalipse, pessoal, é um livro muito, muito, muito legal. Porém, os eventos que irão acontecer ali serão eventos catastróficos. Só para você ter ideia, a partir do capítulo 6, haverá uma perseguição pesada sobre todos aqueles que professam a fé em Deus, seja fé em Jesus ou seja fé no Deus de Israel, tá? Haverá uma grande perseguição. É só nós verificarmos no capítulo 6 e no versículo 9, quando pessoas morrerão, pessoas serão assassinadas pelo simples fato de crer em Deus. Muitas destas pessoas, elas estarão mantendo a sua fé, segurando a sua fé, pegando firme, e, segundo a Bíblia Sagrada, elas terão a salvação, serão salvas. É só nós verificarmos no mesmo livro, que é o Apocalipse, no capítulo 7, e a partir ali do versículo 9. Versículo 9, versículos 13, versículos 14, nós vemos a Bíblia falando a respeito daqueles que serão mortos, daqueles que vêm de grande tribulação, ou da grande tribulação. Grande tribulação esta que o profeta Daniel fala no capítulo 12, versículo 1. Ele diz, mas neste tempo levantar-se-á Miguel, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação. Veja que o profeta Daniel, já há cerca de 600 anos antes de Cristo, ele já falava do tempo terrível, tempo de tribulação, tempo de angústia, tempo de perplexidade que virá. O profeta Jeremias chama este tempo que virá de angústia de Jacó, angústia das nações, angústia de Jacó, porque Jacó, ou seja, Israel, o povo de Israel, mesmo já tendo sido por volta do ano 584, Judá foi levado cativo para Babilônia, mesmo tendo passado todo momento difícil na época do sanguinário que ali naquele local acabou sacrificando porcos, tá? O Antíoco Epifânio também fez uma mortandade tremenda entre o povo de Israel, e mais tarde, no ano 70 depois de Cristo, o imperador romano Tito também invadiu Jerusalém, matou muita gente, levou muitos cativos para todas as nações. Então, isso é pouco, isso é pequeno, na verdade, isso é pequeno diante do que as Escrituras falam que irá acontecer. É claro que eu não estou aqui feliz pelo que está acontecendo. Deus me defenda, eu apoio Israel, mas quero o bem dos palestinos, tá? Eu apoio Israel, mas quero a vida, eu quero o bem dos palestinos. Não estou aqui para dizer, Israel tem que viver e os palestinos têm que morrer. Longe de mim, tá? Jamais faria um vídeo aqui com tamanha grosseria. Claro que sou a favor de que os terroristas, não estou falando dos
palestinos em si, de que eu sou a favor de que os terroristas recebam a devida punição por seus atos terríveis. Tá, pois bem, pessoal, nos segue, por favor, por gentileza, tá? Nos ajude aí. Quando terminar a live, vou lá e te sigo também. Pois bem, então, já muito antes de Cristo, os profetas já falavam em situação de saborosa em que o mundo passará e Israel também estará enfrentando. Quando nós pegamos o profeta Joel fala num período terrível. O profeta Sofonias, o próprio profeta Daniel, o profeta Ezequiel também traz. E Jesus, ele vem selando esta situação porque ele fala no tempo em que a abominação, ou seja, o anticristo, haverá de sentar-se no templo, vai ao templo judeu, o anticristo vai ao templo judeu, irá, na verdade, sentar-se e reivindicar que ele é Deus, irá blasfemar, irá falar muitas coisas pesadas a respeito de Deus, a respeito de todos aqueles que servem o Senhor nosso Deus. Aí a gente pergunta, bom, mas na Bíblia vemos a manifestação do anticristo inicialmente onde? Repito, quer dizer, respondo, Apocalipse capítulo de número 6. Muitas pessoas às vezes pensam, bom, mas Apocalipse 6, aquele cavaleiro, ele está montado num cavalo branco. Ali é só o cavalo que é branco. Ali é apenas um disfarce, tá? Porque o anticristo, ele não vai chegar dizendo que ele é o anticristo. Ele vai chegar querendo trazer uma aparência de paz. Na verdade, ele traz consigo um período de paz, mas é apenas um período de paz, até que Israel perceba que aquele que está ali, aparentemente promovendo a paz, ele é o anticristo. Quando? Primeiro, quando ele assentasse no templo judaico, dizendo que é Deus, trazendo para ele, exigindo para ele adoração, tá? Exigindo para ele adoração, exigindo para ele o posto de ser Deus, então Israel irá desconfiar. E quando Israel desconfiar e buscar romper o pacto que será feito, o anticristo se levantará ferozmente para eliminar completamente Israel de sob a terra. Talvez você não saiba, mas o mais interessado em acabar com Israel, em eliminar Israel deste planeta é o nosso adversário. Sobre Israel repousa promessas grandiosas, promessas poderosas da parte do nosso Deus. O segredo de Israel nunca ter sido eliminado é porque Deus tem aliança. Deus fez aliança com Abraão, Deus fez aliança com Isaac, Deus fez aliança com Jacó, Deus fez aliança com Davi e prometeu que aquela terra, toda aquela terra seria deles. A gente sabe que parte do território, hoje inclusive a faixa de Gaza, inclusive outras nações ali próximas, já foram no passado território de Israel. Israel perdeu muito do seu território, sobretudo depois dos anos 70, depois que o general Tito foi lá, invadiu, levou muita gente cativa, matou outros. Talvez você ainda ainda não tenha lido um livro chamado História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia. Ele conta como foi a batalha, os acontecimentos ali na Terra Prometida. Sinceramente, é de cortar coração. É muito complicado, porque foram centenas de mortos, milhares de mortos
na época do cerco romano, pessoas que morriam de fome. A calamidade era tão grande que Eusébio de Cesareia conta que as mães tomavam a comida da boca dos filhos, o esposo tomava a comida da boca da esposa, tá? A esposa tomava o alimento da boca do esposo, que as pessoas andavam pelas ruas de boca aberta para não serem atacadas, porque aqueles que estavam de boca fechada poderiam ser confundidos como se tivesse comida na boca, a ponto de pessoas matarem os próprios filhos para prepararem dali o seu alimento. Leia depois, por gentileza, o livro História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia. Você vai ver que foi um período catastrófico, um período terrível. Aí a Bíblia vai dizer que o que virá será pior do que isso. Você percebe que Israel está cercado, tá? É só um simples pingo, é só uma marca muito pequena, é cercada ou cercado de vários países. O Egito já foi grande inimigo de Israel. Nós temos o Líbano, temos a Síria, temos a Cisjordânia, os países próximos ali. E todos os países árabes, todos eles querem a extinção de Israel. Mas não é só os países árabes que querem a extinção de Israel. A Rússia também quer a extinção de Israel. A China também quer a extinção de Israel. E no futuro, certamente de 200 milhões de soldados, um exército terrível que será o que o anticristo estará levantando para atacar a nação de Israel. E o Apocalipse capítulo 12, mostra terrivelmente como será o ataque. Primeiro, Israel, segundo o Apocalipse capítulo 12, é um projeto de Deus nascido exatamente no céu. Quando alguém olha ali o Apocalipse 12, vai imaginar assim, bom, mas ali está falando de quem? Está falando de Maria, está falando... Não, ele está falando a respeito de uma nação que nasceu, cujo propósito de Deus é, a partir daquela nação, ser conhecido das demais nações. Se Israel não rejeita o Messias, ou seja, o Cristo, eles seriam os evangelistas do mundo. A questão é que Israel falhou. Infelizmente, Israel falhou e não podemos criticá-los, não podemos tirar pedra neles porque eles falharam, porque nós também falhamos, nós também erramos. Todos os dias nós cometemos atos que desagradam a Deus e nós, assim como Israel, nós também precisamos da misericórdia do bom Deus para nós continuarmos seguindo, caminhando, seguirmos nesta vida fazendo o que agrada a Deus. Então, ali em Apocalipse 12, a nação de Israel será tremendamente perseguida, terrivelmente perseguida, a ponto do próprio Deus abrir um escape, dar a Israel a possibilidade de fugir urgentemente para o deserto, quando a Bíblia diz, e foi dada à mulher asas como de águia para que fugisse para o deserto. Mas aí o dragão, que é o adversário, que vai estar arregimentando as nações, vai estar organizando as nações, vai estar no controle da guerra contra o povo de Deus, ele vai perseguir a semente da mulher, vai perseguir todos aqueles que proclamam o nome do Senhor, a ponto de provocar, segundo o Apocalipse 12, talvez maremotos de grande proporção para tragar o povo de Israel. Mas a Bíblia diz que a terra abrirá a sua boca e vai ajudar o povo de Deus, tá?
quero pedir, por favor, não deixe de nos seguir, tá bom? Você me segue e aí eu vou te sigo também, cooperando com essa questão, tá bom? Você me segue, eu vou depois e te sigo. Então estamos aqui falando sobre a questão dos acontecimentos, né? Dos acontecimentos no fim do mundo. Ainda haverá uma situação muito complicada, e esta situação muito complicada eu vou chamar a sua atenção porque não será apenas para Israel. Para Israel está complicado agora, será complicado no futuro, mas virá uma situação muito difícil que envolverá o mundo inteiro. Qual será? Por exemplo, o que a Bíblia chama em Apocalipse 13 de a marca da besta. Será muito complicado. Por quê? Porque, segundo o que está escrito lá, ninguém vai poder comprar ou vender se não tiver a marca. É o que a Bíblia diz. Ninguém vai poder comprar ou vender se não tiver a marca. E uma das coisas eu fico a pensar que todos gostam de novidade. O ser humano gosta de novidade. Até pouco tempo usávamos tranquilos os cartões para débito ou crédito, transferências, mas aos poucos foi surgindo algo melhor. E cada vez que algo melhor, que algo mais confortável vai surgindo, vai chamando a nossa atenção e nós vamos nos envolvendo com isso, sem pensar para onde estamos sendo levados, tá? Vamos andando, vamos seguindo, sem pensar muito para onde estamos sendo guiados. Claro, o Pix é coisa boa. Se eu disser aqui para vocês que o Pix é a marca da besta, se eu disser que o Pix é a marca da besta, eu estou mentindo, porque não é. O Pix é uma ferramenta nova, criada há pouco tempo e que tem dado muito certo. Graças a Deus tem dado muito certo. Mas algumas coisas vão acontecer. Por exemplo, dinheiro em papel. É claro que isso não vai muito longe mais. Por quê? É muito caro para as casas de moeda a fabricação de dinheiro. O que há hoje, por exemplo, de banco digital, que você abre a sua conta bancária em minutos em um banco digital, que você pode manter créditos, você pode usar o crédito, fazer toda movimentação. Então, o que há hoje de facilidade nos encanta. O adversário ele não vai chegar com um monte de chifre na cabeça, com um tentáculo dizendo que é o diabo. Não, ele vai aproveitar parte dessas coisas boas que temos, que usamos, para implementar, para colocar aquilo que ele quer. Já já não vai ter o cartão em plástico, tá? Pode esperar, já já não terá o cartão em plástico para que se possa usar. Eu já disse aqui que o dinheiro impresso certamente vai sair de circulação. E outra coisa, certamente aqui uma pessoa disse, o presidente Lula, deixa eu só ler aqui, o presidente Lula vai taxar o Pix. Isso mesmo, você que usa para receber ou pagar, irá pagar imposto. Sim, eles já vem lutando já há algum tempo, eles já vem falando nisso aí, infelizmente, né? Notícia Boriti dos Lopes, tá? Deus abençoe, notícia Boriti dos Lopes, tá? Se você não é meu seguidor, segue, depois eu vou lá e te sigo. Você tem razão, sim. A proposta, sim, para taxação do Pix. A gente sabe que quem comprava também na Shein, comprava na AliExpress, também está pagando aquela taxa lá, tudo bem. Mas aí a gente volta aqui. Talvez você lembre de que até alguns anos atrás eram muitos documentos que nós dispunhamos conosco. Documentos tantos que não cabia nem na carteira porta-cédula. Aí o que acontece? O tempo foi passando e agora a questão do CPF e RG passou a ser apenas um. Ou seja, o que eram 2 números foi unificado em apenas um número. E todos os brasileiros com identidade nova,
ou seja, com RG novo, tem a mesma identificação nacional. Não é mais o RG com o número dele e o CPF com um outro número. Agora é um número só. Ou seja, cada cidadão brasileiro tem um número de identificação nacional, tá? Número de identificação nacional, número esse que vai para o passaporte, vai para o One Night Form, que são formulários preenchidos em outros países, salvo engano, na entrada e saída em outros países. E deixa eu ver aqui, tem uma pessoa aqui contribuindo, financiou o Hamas doando 25 milhões para os terroristas. Isso é lamentável, viu? Infelizmente, isso é lamentável. Mas fazer o quê, né? Foi dado poder ao cidadão. Então, voltando à questão aqui da marca, né? Da marca da besta. Eu dizia que nós temos uma identificação nacional, que é o CPF. E o que será a marca da besta? A marca da besta será uma identificação global, tá? Não será uma identificação nacional como o CPF, mas será um número de identificação global, um número que te representa, um número que mostra que você existe, que você é do país X, tá? Porém, tal número, quando mesmo tem mais alguém colocando mensagem aqui, deixa eu ver se eu consigo ver. Não sei se caiu na moderação aqui, deixa eu ver. Tá, eu não consegui visualizar. Só consegui visualizar do Buriti Notícia. Não sei se tá não sei, né, pessoal? Porque assim, tem algumas moderações. Eu coloquei algumas moderações. Aí, se caso alguém colocar alguma ofensa, que eu não vi aqui, tá bom? Caso alguém coloque alguma ofensa, aí o TikTok já retém esse comentário para moderação, tá bom? Então, talvez não apareçam por isso. Eu peço escusas a quem comentou que porventura não apareça aqui. Eu fico até feliz pela cooperação daqueles que estão cooperando, como o Buriti Notícias, tá? Então eu fico muito grato pela sua cooperação. Pois bem, então, quando o cidadão ou a cidadã receber tal marca, que segundo o Apocalipse 13, será 666. Todos aqueles que receberem, é o portal do Rurik, rapaz, é do meu amigo Rurik, tá? Tenha um bom dia, tá? Meu amigo Rurik, bom dia, Deus abençoe. Então, todos aqueles que receberem tal marca, segundo o Apocalipse, capítulo 13, não terá salvação. Já era, tá? Como dizia nosso amigo Fonfonzinho, já era. Recebeu a marca da besta, já era, porque recebeu o número de identificação global, fazendo parte do sistema do anticristo. Ou seja, quem será o anticristo? Será um homem cujo o adversário, o diabo, irá dar poderes tremendos a ele. Ou seja, o diabo irá incorporar no tal homem e ele vai ter um poder sobrenatural terrível. Terrível, a ponto de fazer descer fogo do céu na presença das pessoas, a ponto de matar. Só para você ter ideia, humanamente falando, tal ser terá um poder, já humanamente falando, terrível. Por quê? Porque ele vai ser o chefe do exército mundial. Tá bom? Vai ser o chefe do exército mundial. O anticristo será o chefe do exército do mundo. Tá? Só para você ter ideia. Ele será o chefe das forças armadas do mundo, de todo
de todos os países do mundo. Ele vai ser o governo mundial. Fale sobre isso. Eu não vi, Rurik, eu não vi aqui sua colocação. Só tem assim, fale sobre isso. Eu queria ver sobre o quê? Tá bom? Descreva aí, por favor, que aí eu posso comentar dentro da Bíblia, tá bom? Então, o adversário será o chefe dos exércitos do mundo. Tanto pessoal, a bagaceira vai ser tão pesada mesmo, que segundo o Apocalipse, o sangue, não fique com medo não, tá? Eu prego o Apocalipse já há um bom tempo. O mês passado li todo em português, li todo já este mês em espanhol e vou começar também em inglês. Já li várias vezes, tenho lido vários autores, tá bom? Então, a bagaceira vai ser tão grande que haverá uma batalha chamada Batalha do Armagedon, que é quando todas as nações irão se levantar, se juntar, fazer o exército do anticristo, o exército confederado, para batalhar, para exterminar Israel. A pergunta vai acontecer? Não. Quer dizer, vai exterminar Israel? Não. Tá certo, Rurik, fala já já. O anticristo vai conseguir exterminar Israel? Não. Por quê? Porque segundo Apocalipse capítulo 7, segundo Apocalipse capítulo 1, versículo 7, segundo Apocalipse capítulo 19, tá? Capítulo 19, Jesus Cristo voltará pessoalmente. Pensa num negócio lindo. Jesus Cristo voltará pessoalmente. É só você ler Apocalipse capítulo 19. Ele vai voltar pessoalmente. E é ele quem vai livrar Israel das mãos da besta e do anticristo. Já imaginou uma cena dessa? Jesus, mas como é que é? Jesus morreu, Jesus ressuscitou. Meu filho, se nós pegarmos Lucas capítulo 24, versículo 39, Jesus aparece para os apóstolos e diz assim: vem cá, toquem aqui no meu corpo, vejam aqui, vejam que um espírito não tem carne, não tem osso como eu tenho, venham aqui. Só para você entender, Jesus Cristo está 100% vivo. Jesus Cristo não é um mito, Jesus Cristo não é uma lenda que alguém criou, uma fábula que alguém criou. É um personagem, é o Filho de Deus, está 100% vivo. Irá voltar e vai resgatar Israel. Tá? Vai livrar Israel das mãos da besta do anticristo. Porém, uma batalha tão sangrenta antes haverá, em que a Bíblia diz que o sangue humano vai alcançar no freio dos cavalos, ou seja, na altura do queixo dos cavalos. Você vê como o negócio vai ser terrível, muito terrível. Porém, o Senhor nosso Deus, ele tem nos alertado, ele vem mostrando o que vai acontecer. Olha, está tudo na Bíblia, tudo na Bíblia. A guerra agora. Jesus disse: olha, vocês ouvirão sobre guerra, rumores de guerra, pestes, terremotos. Jesus já nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, Jesus já nos alerta a respeito disso. Jesus já nos falava a respeito disso. Guerras, rumores de guerra, pestes. Nós saímos agora há pouco tempo de uma pandemia. Para os homens, para as pessoas que não conhecem Bíblia, isso pode ser novo. Mas para quem está em contato com a Bíblia, lendo Bíblia, isso é algo que já havia sido predito pela pessoa de Jesus há muito tempo. Isso que está acontecendo em Israel agora é o cumprimento das profecias. Jesus disse assim, olhem para a figueira. A figueira na Bíblia representa Israel. Jesus disse, olhem para a figueira. Quando seus ramos se tornam tenros e começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo.
Jesus estava alertando: quando vocês perceberem que Israel está organizado, está super organizado, pode ter certeza que situação pesada virá por aí. Aí quando nós olhamos, primeiramente o que eu acho triste nessa questão é que Israel e Palestina são parentes. Eu sinceramente eu fico triste, são parentes brigando. Mas o pior é que quando a gente pensa na questão de parentes brigando, os irmãos também em casa brigam, né? Os amigos, aparentemente amigos brigam, sei lá, o ser humano é assim, é muito complexo, é uma questão de interesse próprio. Mas segundo peraí, deixa eu só trazer um negócio aqui. Eu disse que eles são parentes. Como assim? Toda essa confusão entre israelenses e palestinos começou lá em Abraão. Lá em Gênesis 12 está a chamada de Abraão para ser o pai da nação de Israel. Só que quando Deus chamou Abraão, disse, Gênesis 12, versículo 1, diz: sai da tua terra, sai do meio dos teus parentes, sai da casa do teu pai e vai para uma terra que eu te mostrarei. Então Israel, ou melhor, então Abraão, na época era chamado Abrão, foi chamado por Deus para ser pai de uma multidão de nação, interessante, sendo a esposa dele estéril, tá? Sendo a esposa dele estéril. Então, quando eles chegaram na terra prometida, onde hoje Israel está fixado, houve uma fome muito grande naquele lugar. E Abraão pegou sua esposa Sara, os seus servos, porque Abraão era, digamos que era um sheik, Abraão tinha dinheiro, Abraão era um rico. Pois bem, então ele pegou e desceu para o Egito, porque o Egito, que fica logo vizinho ali, estava tendo prosperidade e para não ter necessidade ele foi para lá. Chegando no Egito, a gente sabe os problemas que tiveram. Ele mentiu, dizendo que Sara, na época não era Sara, o nome de Sara só foi mudado no capítulo 17 de Gênesis, era Saraí, e ali ele mentiu, dizendo que Sara não era esposa dele, era irmã dele e tal. O certo é que quando foi descoberto, ele teve que voltar, ele teve que sair, só que ele foi muito abençoado. Deram para ele, o rei deu para ele gado, deu para ele ovelhas, deu para ele jumentas, camelos, servos e servas. E no meio destes servos e servas, veio uma egípcia, uma escrava egípcia, por nome H. Aí Sara disse: Abrão, faremos o seguinte, tu já estás velho, eu também já cessei o costume das mulheres, vamos fazer o seguinte, como os filhos dos escravos são nossos, faça o seguinte, você agora vai dormir com H, certamente ela vai engravidar, e o filho que nascer dela será, portanto, nosso filho. E H sendo mais nova, deve ter sido isso, tá? H era mais nova, Abraão deve ter gostado da ideia, e aí se chegou, tá? Inclusive eu quero pedir, por gentileza, nos siga aí, você que está nos assistindo, viu? Estou aproveitando o feriadão para estar aqui ao vivo, para estar comunicando, mas eu quero pedir, por favor, você que ainda não é nosso seguidor, nos ajude, tá? Estamos aqui pregando a palavra do bom Deus. Então Abraão atendeu, viu? Abraão atendeu e nasceu Ismael, tá? Nasceu Ismael. Então Ismael é o pai dos palestinos, tá? É o ancestral, não sei, assim, eles descendem dele. Só que o que acontece? Quando Ismael estava grandinho, Abraão começou a dar muita atenção para H e não deu muita atenção para Sara. E aí Sara zangou com Abraão e conversaram e mandaram H cair fora, levando Ismael. Então foi para o deserto, depois o anjo disse: volta, te humilha a tua serva, vai lá. E ela
voltou, mas depois teve que sair novamente. E aí, no capítulo 17, é que o Senhor muda o nome de Sara. Capítulo 17 de Gênesis, muda o nome de Sara. Capítulo 18 de Gênesis, o próprio Deus, isso é fantástico, o próprio Deus visita Abraão, porque no capítulo 19 do livro de Gênesis, Sodoma e Gomorra foi destruído. Então, antes de Deus destruir Sodoma e Gomorra, você só vai perceber que era Deus quando, no capítulo 18, aqueles seres estão conversando com Abraão, um daqueles seres estão conversando com Abraão, e a Bíblia diz, 2 anjos foram para Sodoma, porém Abraão ficou na presença de Deus. Imagina receber uma visita ilustre dessa. Gente, é coisa muito lindo, muito lindo. A Bíblia é fantástica. Olha, quem não lê a Bíblia está perdendo muita coisa, muita informação. Eu fico muito feliz mesmo, quando penso nas Escrituras, no que está escrito lá, é algo revelador. Então, tudo que está acontecendo em Gaza, tudo que está acontecendo ali no território de Israel, as guerras, por exemplo, da Ucrânia e tantas outras que já aconteceram, a Bíblia já fala sobre isso. Aí nós pegamos o noticiário e ficamos dizendo, meu Deus, tudo isso. Mas veja, quem está por trás de tudo isso é o diabo. Certo? É ele. O causador de tudo é ele. Não é Deus. Não é Deus, em hipótese alguma. Quando Adão pecou, deixa eu só sair um pouco da história lá, mas volto já já. Quando Adão pecou, o próprio Deus foi atrás de Adão, lá no Gênesis, e chamou Adão, onde tu estás, Adão? Então o próprio Deus foi em busca de Adão, foi atrás de Adão. Onde tu estás, Adão? Porém Adão disse, ouvi a tua voz ecoar no jardim e me escondi porque eu tive medo. Ora, antes ele não tinha medo. Ele não tinha medo da presença de Deus. Depois que ele pecou, ele passou a ter medo. Então, com a queda de Adão, com o erro de Adão, a humanidade toda caiu nessa tragédia. Pode ver que mais tarde, Caim matou o próprio irmão Abel. Então, a morte entrou no mundo. O diabo teve autorização para nos afligir, para criar doenças, para nos atacar, para nos destruir, para fazer tudo que não presta com o ser humano. Após a queda de Adão e Eva, o nosso adversário teve autorização para agir de forma legal no mundo. A nossa sorte é que Deus é tão bom, o Pai é tão maravilhoso, que deu Jesus Cristo, seu Filho, o seu único Filho, para que todo aquele que nele creia, não pereça, mas tenha vida eterna. Então Jesus veio para nos salvar. Eita, esse Rurique não tem jeito não, viu? Esse Rurique não tem jeito. Pois bem, então toda a confusão surgiu lá no Abraão. A confusão dos árabes e israelenses surgiu lá, tá? Ele é infelizmente, foi ele que abriu esta porta para que acontecesse tudo isso. Aí, a partir de então, os judeus dizem, a terra é minha. Os árabes dizem, tá, os palestinos, a terra é minha. Só que há uma diferença. Os judeus, eles reconhecem que os palestinos precisam de um lugar para morar. Porém, os palestinos não reconhecem, na sua maioria, não reconhecem o Estado judeu. E para eles, para a maioria deles, para o estatuto do Hamas, Israel tem que ser aniquilado, tem que ser varrido de sobre a face da terra. Então, Israel
Se depender de Israel, os palestinos ficam lá. Inclusive, algumas pessoas olham assim, bom, mas como é o relacionamento deste povo? Quando não tem o terrorismo no meio, é bom. Por exemplo, eu também, Rurik, eu também sou pelo povo de Israel. Tá? Eu posso dizer que sou sionista. Tá? Sou sionista. Tá? Sionista vem de Sião, Monte Sião, que é o monte de Deus. Então, existem palestinos que trabalham dentro do território de Israel, com relacionamento ótimo, sem qualquer briga, sem qualquer intriga. Existem muitos palestinos. Agora não, nesse período de guerra agora, eles estão cada qual no seu lugar. Israel está no seu território, os palestinos estão também no seu próprio território por conta do conflito e da insegurança. Israel, claro, não pode deixar que os palestinos agora atravessem para lá, porque vai que possa entrar os terroristas, tá? E vai causar danos lá no território de Israel. Porque, gente, só pensar, 40 crianças degoladas, não é brincadeira. Mas crianças que foram mortas no berço dormindo. Eu recebi uma foto, não sei se é fake, talvez alguém possa ter recebido algo semelhante. Foi um massacre mesmo. De uma criança deitada, dormindo, um terrorista do lado da criança, com 4 granadas ali do lado do corpo da criança. A que ponto o ser humano chegou? Pelo amor de Deus. A que ponto? 4 granadas, não é brincadeira, 4 granadas unidas com braçadeiras, com algo lá, ao corpo de um bebê que está... A gente percebe que ele talvez tenha 3, no máximo 6 meses de vida. E algumas pessoas manifestando no Brasil, dizendo, viva o Hamas, não sei o quê. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Eu não estou aqui... você viu, né, Rurik? Eu não estou aqui defendendo que os palestinos devam morrer. Não. Existem muitas pessoas maravilhosas ali. Afinal de contas, os palestinos são vítimas. Aquele pessoal lá do grupo Hamas, eles usam estas pessoas como escudo humano. Eles usam... Essas pessoas não podem dizer um A. Eles não podem, são vítimas. Então é por isso que eu não sou a favor da morte dos palestinos. Mas eu sou a favor da extinção do grupo terrorista Hamas. Completamente. Eu sou 100% a favor de Israel. Eu quero agradecer a mais uma pessoa que compartilhou nosso vídeo. Muito obrigado, viu? E aqueles que não estão nos seguindo, nos siga, por favor. Nos siga, por favor. Aqui nós estamos falando do Apocalipse e do que está acontecendo, tá? Lá em Israel. Também não deixe, por favor, de deixar a sua curtida. Nos ajude, nos siga, tá bom? Nos siga, Deus te abençoe. Pois bem, então a situação é muito difícil. Jovens que estavam se divertindo, de repente são surpreendidos por um grupo de pessoas, sei lá, me falta adjetivos aqui para expressar, porque é muito difícil. E os caras chegam metralhando todo mundo, atirando em todo mundo, gritando Al-Aqsa, Al-Aqsa. Ora, lá está o local em que eles adoram, está lá em Israel, está lá dentro do território de Israel. E os palestinos, os muçulmanos, são permitidos, inclusive esses dias agora, tá perigoso para Israel. Israel tem que tomar cuidado esses dias, porque hoje é o quê? Hoje é sexta, certamente lá já começou o Shabat, tá? O Shabat, que é o sábado, então tem que ficar muito atento. Por que eles atacaram no Shabat? Porque no Shabat, que é o sábado, Israel está quieto.
Israel está na mesquita, melhor, está nas sinagogas, Israel está em casa, Israel está em festa, dançando. E aí eles aproveitaram exatamente no período em que o exército de Israel, em que as pessoas estão adorando a Deus. Isso é muito complicado. Então foi um ataque, assim, algo muito cruel, algo muito covarde, algo muito desigual. Não existe, sinceramente, eu evito, tá? Eu sou pastor, eu evito aqui adjetivos, porque primeiro, eu não devo falar qualquer coisa, e segundo, é difícil encontrar palavras, adjetivos para poder adjetivar o que aconteceu. E, infelizmente, aqui no Brasil, há deputados defendendo isso, senadores defendendo esta situação e um bando de anacéfalo. Infelizmente, um bando de anacéfalo, gritando aí, fazendo movimento nas ruas, xingando quem... Meu irmão, o que aconteceria, Deus defenda, em um país desse Brasil se entrasse um bando de maluco daquele fazendo o que fizeram lá? Porque aqui as armas do povo brasileiro, do povo de bem, é estilingue, viu? Tá? Tem aí, né, Rurique? Tem o estilingue. Porque as armas do povo de bem do Brasil são estilingues. Não pode ter nada para se defender, não. Não pode. Entrega o celular, entrega o dinheiro, entrega a vida e fica lá. Deus defenda, Deus nos guarde, que Deus guarde o nosso Brasil, que Deus nos guarde, que o bom Deus nos guarde, que jamais aconteça uma situação dessa em nosso país. Que o bom Deus nos livre de todos os males, de todas as maldições e nos dê graça diante de tudo isso que está acontecendo. Eu espero que a guerra acabe logo, porque se não acabar, nós corremos um risco de um novo de um Armagedon, tá? O Armagedon será a reunião de todas as nações confederadas do mundo para batalhar contra Israel. E aí, meu medo nessa brincadeira, talvez você não concorde, mas é que nosso país hoje é um país de governo de esquerda, viu? Infelizmente. Não quero aqui me debruçar sobre política partidária, não é isso, mas eu tenho medo. Sabe por quê? Porque lá em Gênesis, capítulo 12, salvo engano, versículo 3, está escrito assim: o Senhor Deus falou para o Abraão, pai desse pessoal aí, dos judeus, do povo que eu amo, e não é de hoje que eu os amo, tá? Olha aí, tá certo, muito bem. Lá em Gênesis, capítulo de número 12, versículo 3, salvo engano, está escrito: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então tenho medo, sinceramente, muito medo, do nosso país cair nas mãos, debaixo da ira do Deus Todo-Poderoso. Tenho muito medo. A Bíblia diz que horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Tá? É claro que Israel tem um voto, eu acredito assim, o Brasil tem um voto de confiança da parte do nosso Deus. E aí eu falo coisa aqui que talvez você diga assim, bom, mas esse pastor é maluco. Bom, foi através de quem, por exemplo, foi através de quem que Israel se tornou um Estado? Através de um voto de um brasileiro chamado de Oswaldo Aranha. Então isso nosso Deus não esquece. Pode ter certeza, o Deus Todo-Poderoso não esquece, tá? Não esquece disso. E aí, eu tenho certeza que o Senhor Deus estará estendendo as mãos sobre o Brasil
guardando, nos dando graça, nos dando vitória diante de toda circunstância. Pois é, mas eu quero concluir já a live, mas eu quero falar sobre a marca da besta, que eu disse que será algo, e eu encerro aqui nesse assunto, será algo universal. Como assim? Tá? Como assim? O ser humano não vai poder nem comprar e nem vender quem tiver a marca. Só vai poder comprar e vender quem tiver o número de identificação global. Daí, centenas de milhares, infelizmente, irão aceitar. Que o ser humano precisa, digamos que, se alimentar, precisa vestir, calçar. E, a princípio, tal marca vai perdurar por um período de 7 anos. Muitas pessoas, claro, milhares não irão aceitar. Só que estas pessoas que não irão aceitar irão passar muita necessidade, serão terrivelmente odiadas, porque o ódio, pode ter certeza, o ódio crescerá em uma situação desproporcional. Mesmo naqueles casos daquelas pessoas que dizem assim, mesmo naqueles casos daquelas pessoas que dizem assim, fulano de tal, e destila ódio e tal, mas verifique as ações destas pessoas, verifique o que eles defendem, matar criança no ventre das mães, alguém que sequer nasceu, já é gerado dentro de um ventre que deveria ser a proteção. Em muitos casos, a dona do ventre busca acabar com a vida daquele bebê. Então, esse povo, eles falam de amor. Mas, infelizmente, o ódio está intrínseco nas suas palavras, na sua forma de agir, tá certo? Então é preciso tomarmos muito cuidado. Então a marca da besta virá, será muito certa, muito certa. E aí a pergunta é, mas de onde vem tal cidadão? Tá concluindo bem que algo aqui no TikTok, enquanto não conclui, acho que falta só 2%, 1%. E aí eu já encerro a live. Então, de onde virá tal cidadão? Tal cidadão, segundo o que nos mostra a palavra de Deus, será um romano, tá? E porque assim, a besta que sobe do mar representa povos, línguas, tribos e nações na Bíblia, no Apocalipse em especial. Mas haverá um outro que sai da terra. Então será um das nações e será um da terra de Israel. 2 pessoas, em que infelizmente um governará pela questão política e outro dará suporte religioso. E aí o mundo estará experimentando, como diz o ditado popular, o pão que o diabo amassou, tá? Mas, antes disso, Jesus irá tirar a sua igreja da terra. Vamos juntos fazer parte da igreja, fazer parte do arrebatamento, da volta de Cristo Jesus. Muito obrigado a todos. Eu vou encerrar por aqui porque já estou com a garganta seca. Depois trarei novamente um outro vídeo, farei uma outra live falando sobre o Apocalipse, viu? Os acontecimentos ali em Israel, tá? Obrigado, Rurik. Deus abençoe você, abençoe sua família também. Ele recomenda aqui, o Rurik recomenda não comprar produtos Lacta, porque patrocinam aquele rapaz, tá? Aquele rapaz, Felipe Neto, que tem umas lives com os conteúdos imorais, viu? Ele tá uns conteúdos assim esquisitos, muito esquisitos. Então, quem compra tal produto tá financiando lá ele, viu? Tá certo? Tá? Deus abençoe, muito obrigado. A gente volta com a palavra de Deus
falando sobre Israel, sobre as batalhas, sobre as guerras a qualquer momento. Muito obrigado. Deus abençoe.